Boa noite a todos os aqui presentes, os nossos amigos de casa, ao plano espiritual, nossos fiéis companheiros dessa jornada aqui no SPI. E sempre, às vezes em casa, eu mentalizo alguma coisa e hoje, por incrível que pareça, não mentalizei nada em especial. Mas chegando aqui, essa mentalização acontece. Quando a gente vê um irmão nosso deitado na frente do SPI, mal agasalhado, e aí nós pensamos, com todo esse aconchego que nós temos nessa noite de hoje, procurando lavar a alma da semana que termina e pedindo forças para iniciar a nova semana, e nós paramos para ver um nosso irmão nosso que certamente não tem pensamento nem para agradecer, nem para pedir, apenas para sobreviver. E fica a nossa mensagem para todos nós. Como é que nós vamos sair daqui hoje vendo esse nosso irmão aí no chão? O que nós podemos fazer? Nós não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas tem um na nossa porta. Peçamos então ao plano espiritual que nos dê intuição para podermos encaminhar os nossos pensamentos não só a esse nosso irmão, mas a tantos outros que nesta virada brusca de temperatura se encontram embaixo de viadutos, cobertos com papelão, muitas vezes renegados pela própria comunidade, mas que não deixam de ser iguaizinhos a nós, corpo, perispírito, espírito, jornada a ser cumprida aqui no planeta de expiações e provas. Que essa prece nos induza à reflexão e que a noite de hoje possa nos dar a luz necessária para um melhor acolhimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas livra-nos, Senhor, de todo mal e de toda perturbação, porque sabemos que é teu o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, Dorinha. Acho que a Dora era a única que eu vi online agora. Uma boa noite especial para ela. Hoje eu vou falar de um tema que, ao ler, eu me deparei com uma introspecção profunda. E esse livro do meu xará aqui já foi usado várias vezes em várias outras palestras. E
Uma coisa que eu caiu a ficha hoje é que, dependendo do momento que a gente lê esses capítulos, ele tem um impacto diferente na gente. Assim como para quem lê a Bíblia, para quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada vez que a gente lê, a gente descobre alguma coisa e observa assim, que fala, nossa, eu não sabia disso, eu não tinha me tocado disso. Esse capítulo, no momento que eu escolhi, eu tinha até escolhido outros capítulos para falar e de repente falei, não, vou falar sobre a ilusão, né? Acho que é um tema mais leve, né? Uma coisa mais fácil de falar. Lei do engano. Tá? E eu comecei a deparar que é muito difícil a gente falar sobre ilusão, porque existe uma linha muito tênue naquilo que nós acreditamos seja a realidade e aquilo que é a ilusão. Principalmente pelo enfoque espírita. Então, muitas vezes a gente dá uma certa abrangência em algumas coisas e nós temos acesso, graças a Deus, a inúmeras informações que nos leva a dar vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. Então eu vou procurar ser o mais objetivo possível, dentro do possível, porque realmente é um tema difícil. E normalmente eu não gosto de ler o capítulo, mas realmente tem muita coisa aqui, muito importante, que eu acho que a gente tem que refletir. E eu me proponho com vocês, tá? Após a palestra, para quem quiser, eu vou digitalizar esse capítulo em particular e vou pôr à disposição no SPI geral. E eu realmente aconselho a cada um ler assim, vagarosamente, refletir sobre cada parágrafo que a irmã se fala aqui. E ele já começa com uma observação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, muito mais acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Uma rainha de França. Então, aquela velha máxima, né, que já virou piada no espírito. Na outra encarnação eu fui rainha, eu fui rei, eu fui príncipe, né? E a hora que a gente chega lá, já depara com a primeira grande ilusão. As perguntas foram elaboradas pelo meu xará, tá, pelo Vanderlei Oliveira, e foram respondidas pela irmã Sidufo. Então começa com a clássica pergunta: o que são ilusões? Tá? O que a irmã se responde? Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Existe em relação a muitas questões da vida, tais como metas, cultura, comportamento, pessoas, fatos. A pior das ilusões é a que temos em relação a nós, a autoilusão. Confesso que isso aqui já começou a me dar um clique no momento que eu li essa palavra, autoilusão. A gente escuta falar muito em auto-amor, né, em auto-perdão, né, agora autoilusão, você fala, peraí, né? Que eu sempre pensei que a gente se iludia sempre em relação a alguma coisa, né? Se iludia em relação ao outro, mas como é que a gente se iludia em relação a nós mesmos? Continuando aqui, né? Qual é a causa das ilusões? As ilusões decorrem de nossas limitações em perceber
a natureza dos sentimentos que criam ou determinam nossos raciocínios. Na matriz das ilusões encontramos carências, desejos, culpas, traumas, frustrações. Acho que todo mundo está bem familiarizado com esses termos. E todo um conjunto de inclinações e tendências que formam o subjetivo do campo das emoções humanas. Isso aqui já é bastante legal para a gente já pensar bastante, né? Quem não tem carência, quem não tem desejo, quem não tem culpa, não tem trauma, não tem frustração. Aí ele pergunta novamente, por que a senhora citou a autoilusão como a pior das ilusões? O iludido pensa muito o mundo negando senti-lo. Eu confesso que eu li esse trecho várias vezes e falei, o que ela quer dizer com isso, né? Pensa muito o mundo negando senti-lo. Quer dizer, você procura analisar, mas você não sente. Como é que é isso? Eu confesso que eu ainda fiquei um pouco na dúvida. E ela continua. O mecanismo natural de defesa diante das dificuldades que encontra em lidar com suas emoções. Esconde-se atrás de uma imagem que criou de si mesmo para resguardar autoridade social e outro valor qualquer que deseje manter. Aí começa a fazer sentido. Aí tem nosso amigo aqui já falou inúmeras vezes sobre as máscaras. Certo? Então isso aqui vem de encontro ao tema máscaras, que para cada momento a gente usa uma máscara, né, por questões sociais, por questões de proteção, de vaidade, e aí vai, né? Ela continua. O objetivo da reencarnação consiste em nos desiludir sobre nós mesmos pela criação de uma relação libertadora com o mundo material. Se não buscarmos essa meta, então caminhamos para a falência dos planos de ascensão individual. Você fala, bom, tudo bem, eu tenho que procurar o meu eu mesmo. E aí a gente vai enveredar por algumas coisas mais complicadas, né? Conforme a resposta anterior, o iludido esconde-se de quê? De si mesmo, criando um ideal para atenuar o sofrimento que lhe causa angústia, de ser o que é. A criatura foge de si e vive em esconderijos psíquicos. Aí ele continua, né? Mas por que esconde de si mesmo? Por que a gente se esconde da gente mesmo? Aí já vai em contrariedade a uma coisa que a gente vem buscando, que é mencionado aqui no próprio livro, né? Como é que eu consigo esconder de mim mesmo se eu não me conheço? Aí vem, né? Conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, como é que eu posso me esconder de mim mesmo? E se eu me conhecesse, será que eu continuaria escondendo de mim? Mas vamos lá, vamos ver que a irmã se responde. Em razão do sentimento de inferioridade, quem nunca teve isso? Que ainda assinala a caminhada da maioria dos habitantes da Terra. Iludimos-nos por meio de um mecanismo defensivo contra a nossa própria fragilidade. E pouco a pouco vamos extinguindo. Negar o que se sente e o que se deseja é o objetivo desse mecanismo. Uma forma que a mente aprendeu de camuflar o sentimento de uma inferioridade, da qual o espírito conscientizou em algum instante em sua peregrinação evolutiva. Aí o Vanderlei pergunta, então, iludimos-nos para nos sentirmos pouco melhores? Seria isso? Ela responde, a autoilusão é aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade de que verdadeiramente somos. A miragem de nós mesmos ou aquilo que imaginamos ser, uma vivência psíquica resultante da desconexão entre razão e sentimento. É a crença na imagem idealizada que criamos no campo mental,
É aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros creiam sobre nós. Vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui. Uma ilusão que nós criamos, né, para eu não me sentir tão inferior. É uma miragem, ou seja, no fundo, eu tenho um sentimento, porém a minha mente, para me defender, ela cria uma outra imagem para que eu consiga, digamos, conviver nesse mundo e consiga conviver comigo mesmo. Você que faz psicologia, isso deve ser um negócio, uma matéria bem legal, né, da tua área. Aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros criam sobre nós. Aí eu vou pedir para que vocês reflitam num ponto. Nós falamos muito aqui na casa sobre o auto-perdão, o auto-amor, conheça-te a ti mesmo. E eu me fiz essa pergunta e gostaria que vocês deixassem para vocês fazerem. Esse tema é até tocado aqui na frente, mas eu já quero me adiantar para que vocês já reflitam sobre isso. Aquilo que eu pretendo amar, né, o conhece-te a ti mesmo, né, o amor próprio, não, eu preciso gostar de mim mesmo, eu preciso me perdoar. Quem que eu estou perdoando? Essa ilusão que eu criei, que minha psique criou? Ou não? E aí eu comecei a ficar na dúvida. Eu falei, se eu não sei quem eu sou, como é que eu posso amar ele que eu não conheço ou que eu penso conhecer? E aí realmente eu comecei a me tocar que esse tema era mais profundo do que eu imaginava. Aí vem um trecho específico com relação aos espíritas. Eu acho que não cabe muito aqui para nós, mas mesmo assim eu vou dar uma passada, tá? O Vanderlei pergunta para a irmã, né? Nós, espíritas, temos ilusões? Responderei com clareza e fraternidade. Sim, muitas ilusões. O iludido, quando ambicioso, atinge sem perceber as raias da usura. Quando o dominador chega ao cume da manipulação, quando o vaidoso eleva-se aos pântanos da supremacia pessoal, quando o cruel atola-se no lamaçal do crime, quando o astuto atira-se às vivências da intransigência, quando o presunçoso escala os cumes da arrogância e mesmo quando esclarecido espiritualmente, lança-se aos cumes do exclusivismo, ostentando qualidades que, muitas vezes, são adornos frágeis com os quais esnobam a superioridade que supõem possuir. Vamos mais adiante aqui. Poderia dizer a nós, espíritas, algo sobre as ilusões? Existe uma tendência à autossuficiência entre os depositários do conhecimento espírita. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Discursam sobre as condições precárias em que se encontram, assumindo condições de almas carentes e necessitadas. Todavia, em oposição a isso, agem como se fossem salvadores do mundo, com todas as respostas para a humanidade. Esta incoerência na conduta é provocada pela ilusão que criam do papel espírita no mundo. Eu vou até mais adiante. O espiritismo é excelente. Nós espíritas, nem tanto. Nossa condição real, para quem deseja assumir a posição ideal perante a si mesmo, é de almas que apenas começaram a sair do primitivismo moral. Alegremo-nos por isso. Aí vamos falar de um velho conhecido nosso, né? Essa autossuficiência seria o orgulho. O orgulho promove essa condição
O orgulho promove essa condição. É a mais enraizada manifestação da ilusão. É a ilusão de querer ser o que imaginávamos que fôssemos. Essa é a pior ilusão. A autoimagem falsa e o superdimensionada de nós mesmos. Essa autoilusão, ela é sustentada por uma cultura de convenções acerca do que seja espírita, num resquício do velho hábito religioso de criar estampas pelas quais serão reconhecidos os seguidores de alguma doutrina. Nesse caso, a ilusão desenvolvida chama-se a ideia de grandeza. Então, esse tópico exclusivo aqui para os espíritas, eu até vou mais adiante, tá? Porque nós somos realmente muito falhos e muitas vezes a gente acaba vendo isso também em outras religiões, né? Muitas pessoas desejariam sair prontas para testemunhos após pequenos exercícios de espiritualização nos centros espíritas. Entretanto, por ignorarem sua real condição espiritual, fazem da Casa da Doutrina um templo de aquisição de angelitude imediata. Querem sair prontos e perfeitos das tarefas e estudos quando o objetivo de tais iniciativas é capacitar de valores intelecto-morais para repensar os caminhos encontrados e as respostas para as encruzilhadas da alma nas refregas da existência. Então, trocando em miúdos aqui, gente, tá? Não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. Então não adianta eu vir aqui escolher palavras bonitas, dar palestra, tal, sair daqui, chutar o cachorro, ignorar o irmão que tá deitado aí, sabe, xingar o cara porque me fechou ali na esquina, isso não adianta nada. Então, isso é tudo sobre atitude. Isso vale para qualquer religião. Então, se você quer ser espiritualizado, não adianta você conhecer o livro dos espíritos, livro dos médiuns, capítulo, inciso, sabe? Não adianta. Tá? É preferível você conhecer 2 ou 3 artigos que realmente façam você mudar suas atitudes, aquilo que mexa com o seu ser. Então, uma coisa que é falado muito aqui, tá? Que eu acho que toda obra espírita, toda obra religiosa, ela acaba afunilando para uma única frase resumida, que se você fizer isso, né, você já tem 90% da espiritualidade em si, né? É o famoso faça o bem sem saber a quem. Não deseje mal ao próximo. Isso resume todas as religiões que eu já tive acesso, tudo que sabe, que Jesus falou que se prega vamos fazer o bem. Se cada um fizesse o bem, sabe, eu faço o bem pro Ricardo. Teve até um filme muito interessante no passado, que era estranho. Uma pessoa fazia um bem a outra e falou, não quero que você me dá nada, você repasse isso adiante. O filme começa com um cara parando, dando um carro lindo pro outro, falou, não, tá aqui o carro. Não, faça o bem pro outro. Que chamava, acho que, corrente da felicidade, uma coisa assim. Corrente do bem. Então, e é uma coisa que assim, o filme, que legal, que lúdico, que bacana. Vocês já pensaram isso na prática? Né? Que eu acredito que é para onde a Terra está caminhando, né? Um mundo de regeneração, onde vai haver mais o bem do que o mal. E aí vem a questão da ilusão, né? Da autoimagem, dessas coisas todas. Por quê? É muito legal querer fazer o bem também. É muito. Agora, e o livre-arbítrio? Como é que fica? Né? Eu tenho o livre-arbítrio de fazer o bem pro Glauco. Agora, o Glauco vai querer fazer o bem pro outro? Né? Ou até vai fazer o bem pro outro, mas ele tem algum interesse em fazer o bem a esse ou aquele?
Tem muita gente que faz o bem, mas escolhe direitinho para quem vai fazer o bem. Como eu já vi também em outras passagens espíritas, né? É muito fácil você fazer o bem para familiares, amigos, né? A coisa toda. Faz o bem pro teu inimigo, né? Faz o bem para aquela vizinha chata, faz o bem, sabe, para aquele cara que maltrata a criança. Aí, sabe? Aí eu quero ver. Né? É difícil. Eu vou ser sincero, se eu ver alguém maltratando uma criança, não vou conseguir fazer o bem para essa pessoa. Maltratando um animal, não vou conseguir. Não evoluir nesse nível. Tá? Não vou ser hipócrita de falar, não, não sou. Tá? Não sou mesmo. Eu tenho muita coisa, talvez mais umas 10 encarnações, talvez eu chegue lá, mas eu tenho muita coisa ainda para corrigir. Tá? Então, não estou aqui para falar, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se for possível, vocês façam o que o livro está dizendo. É o que eu vou tentar. Né? Se eu vou conseguir, não sei. Né? Vamos falar mais um pouquinho da ilusão, né? E aqui ele fala, né? O que é essa autoimagem falsa? Uma construção mental que torna referência para nossas movimentações perante a vida. É a cristalização mental de uma irradiação que cria rotina escravizante nos sentimentos, permitindo-nos nos viver somente emoções de uma faixa de segurança, a fim de não perdermos status de criatura que supomos ser e queremos que os outros acreditem que somos. O que pensamos sobre nós, portanto, determina a imagem mental indutora dos valores íntimos. Se o raciocínio sofre distorções da ilusão, então vivemos sem saber quem somos. Então tem aquela imagem do durão. Né? O cara é durão, ele vê uma cena de novela, ele tá todo emocionado, quer se debulhar em lágrimas, mas não, ele é durão. Então ele engole o choro, né? Sujeito a ter um ataque cardíaco, né? Porque sufoca as emoções dele, mas ele vai manter a imagem de durão. Né? Aquela pessoa que está em frangalhos por dentro, mas ela tem aquela imagem de ser uma pessoa alegre, extrovertida. Então ela está se debulhando por dentro, mas está lá com o sorriso estampado no rosto, porque é aquilo que ela vendeu para a sociedade. E assim vamos. Né? E uma outra pergunta que eu me faço aqui também, né? Porque vem muitas questões aqui de saltos evolutivos, né? As pessoas, né? Vamos nos imaginar naquele nosso pior momento, né? Que é quando a gente está no nosso pior momento, que eu acredito que é quando a gente chega mais próximo do seu ser. Porque como nós somos seres em evolução, quando nós estamos naqueles piores momentos, vem à tona aquele nosso lado animal. Dificilmente prevalece o raciocínio, tudo. Ou então, quando a gente se depara com a frustração de querer demais alguma coisa e ver aquilo ser tirado da nossa mão, coisa do gênero. Então, vamos refletir pelo seguinte: nesse momento, tá, que a gente se despe das nossas máscaras, que a gente realmente sabe ali que a gente é ou bem próximo daquilo. Você teria coragem de se mostrar para os outros aquele ser que normalmente a gente chega ali e a gente sabe o que a gente é, mas de alguma forma ainda está escondida, né? A gente engole o choro, né? E fala, não, vou manter a compostura. E se fosse o contrário? Crianças. Criança é ótimo. Hoje minha netinha chegou para mim, abri a porta da sala, minha netinha olhou para mim e falou, não gosto de você. Aquilo me deixou arrasado. Fiquei o dia moço, até chegar agora à noite em casa, minha esposa ligou para minha filha e falou, não fica assim não, porque hoje ela acordou e falou pro pai dela que não gostava do pai. Falei, bom, se eu tô no patamar do pai, então tá tudo certo, né? Mas a gente vê a sinceridade das crianças. Criança não tem filtro. Criança é o que é, fala o que pensa, né? Se a gente continuasse a ser criança, né? Falasse aquilo, né? Fala, olha, gostei da sua blusa, não gostei da sua blusa, gostei do seu cabelo, não gostei do seu... Como que as pessoas reagiriam? Se fossem todas crianças, sem problemas.
Ah, não gostei, você tá careca, tô careca, tal, né? Minha netinha fala, você não tem cabelo, eu não tenho cabelo, né? E fala, vira pra avó, fala, vovó tem cabelo, fala, vovó tem cabelo, sabe? E tá tudo bem, né? Não é ofensa, né? Já deparamos com criança em elevador, com mulher grávida, minha filha mesmo, quando era criança, foi ótima. Todo dia nós pegávamos o elevador com uma moça grávida, né? Aí passou um tempo, a moça teve o nenê, né? Um dia minha filha entrou no elevador, olhou pra moça, olhou pra mãe e falou, mãe, ela vomitou o nenê, né? Então tem coisas assim, que na ingenuidade da criança, a gente vê a essência que nós tivemos um dia, e por convenções sociais, por podas de educação, por uma série de coisas a gente perdeu. E se a gente voltasse a ser criança? Não dá, né? A gente está realmente muito enraizado e talvez, né, acredito eu, no desencarne que a gente acabe lembrando daquilo que nós tivemos a dádiva de esquecer nessa encarnação, talvez a gente realmente acabe conhecendo mais a nossa essência. Mas é uma pergunta que eu me fiz hoje, quando eu li esse texto. Eu falei, será que é aquele momento que realmente eu sou bem encardido, eu gostaria de mostrar esse lado para os outros? Como é que os outros reagiriam, né? E uma outra coisa que eu costumo falar muito para minha esposa, né, que eu falo que com a idade, né, tanto as nossas qualidades e os nossos defeitos, eles ficam enfatizados. Eu comecei a observar e já observei muito isso em pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas, a pessoa, digamos, tem uma qualidade de ser bondosa, disso, aquilo, então aquilo fica exaltado na pessoa de uma forma assim maravilhosa, mas em contrapartida os defeitos daquilo também ficam, né? E até usei esse exemplo com a minha esposa hoje cedo, né? Eu falei, você já viu algum moleque ranzinza? Algum jovem ranzinza? Não tem jovem ranzinza, tem velho ranzinza. Por que que o velho é ranzinza? Porque com a idade vai se realmente realçando os defeitos dele, né? E aí vai caindo de certa forma algumas ilusões, né? Que com a vivência da vida, como minha filha costuma dizer também às vezes, né? Fala, não gostou, me processa. E chega uma hora que com a idade você já não tá mais com todos os filtros sociais, essa coisa toda, né? Então, tudo isso é a questão da ilusão. Se a gente for levar esse tema um pouco mais adiante, tá? Não só da ilusão pessoal, partindo para uma questão mais filosófica, né? E é uma pergunta que eu também me fiz hoje cedo, né? Vamos supor que é sabido, nós temos o conhecimento espírita, que quando nós dormimos, a nossa alma sai do corpo, né? E é o corpo que repousa, né? A nossa alma não precisa repousar. Vamos inverter. Eu costumo ter os sonhos mais sem pé nem cabeça que eu já vi na vida. Eu tenho uns sonhos assim, e desculpe o termo, às vezes eu tenho a impressão, falo, acho que eu tomei ácido enquanto estava dormindo, porque são sonhos completamente malucos. E eu paro e lógico, né, tem todas aquelas questões que nós temos uma série de censuras, né, de filtros de censura, então muitas vezes, talvez pelo que eu me lembre no sonho, né, teve muita coisa que foi censurada, eu não sei o que a minha psique censurou, mas eu paro e inverto o seguinte, eu falo, e se esse momento que eu estou acordado aqui, isso aqui é uma ilusão, tá? E de fato é uma ilusão, tá? Enquanto eu estou dormindo é a minha vida real. E eu comecei a deparar, porque eu tenho já desde tenridade, não sei, é uma coisa que acho que o plano espiritual me liberou quando eu era criança, eu sempre acreditei que a vida era uma escola. Mas não no sentido filosófico, no sentido real mesmo, eu tô aqui para estudar. Eu sempre observei toda a questão da vida como as coisas que acontecem na escola. Você vai passando de ano, aquela coisa toda, até que chega uma hora que você tem que mudar de escola. E a questão de mudar de escola é no momento do nosso desencarne. Quando você desencarna, vão lá, vão puxar suas DPs, tal, tem DP, vai voltar para essa escola, tem vaga, não tem, né? Vai para o outro planeta lá.
esse é o nome, né? Aquele Heron lá, né? Quiron. Quiron. Ou você vai para Quiron, não, você foi promovido, você vai para outro lá, Capela, né? Ou você vai para Júpiter, né? Só MBA ali, Capela só de MBA, então, tem isso, né? E aí, você para e depara, você fala, poxa, então isso aqui tudo é uma ilusão, né? Se você for refletir bem, é tudo uma ilusão. Agora, quando você está vivendo uma ilusão e você não sabe quem você é, fica muito complicado, né, gente? A gente tem que saber pelo menos quem a gente é para conseguir definir. Fala, não, é ilusão, mas eu sou quem eu sou. Aqui ela fala de uma coisa, já para resumir aqui, porque está acabando o tempo e o capítulo, fala, o Vanderlei pergunta para ela da questão de saltos evolutivos, né? Ela diz que o salto evolutivo é um tipo de ilusão que normalmente assalta os religiosos de todos os tempos. Imaginam-se muito melhorados a partir do contato com algumas diretrizes ou práticas religiosas e então passam a viver uma vida idealizada de um projeto de vir a ser. É uma ilusão que está se fazendo a renovação apenas de uma idealização. Uma forma de se comportar desconectada do sentimento, um adorno moral para as nossas atitudes. É o discurso sem a vivência. O nome mais conhecido desse comportamento é o puritanismo. Eu tentei encaixar isso aqui nas nossas vidas normais, né? Então, muitas vezes a gente idealiza certas coisas, mas nós não temos a conexão do nosso sentimento com aquilo. Então, é essa grande questão, você conectar o teu sentimento com a tua essência, para saber realmente aquilo que é ilusão e o que não é. E aí vem, digamos, uma pergunta-chave, né? Como é que a gente distingue a idealização da mudança verdadeira? Na idealização, pensamos o que somos e, como consequência, vivemos o que gostaríamos de ser, mas ainda não somos. É o hábito das aparências. Na reforma íntima, né? Não dá para passar uma palestra sem falar na reforma íntima. Na reforma íntima, sentimos que o que somos e, como consequência, vivemos a realidade do que somos com harmonia. E ainda que nos cause muitos desconfortos, é o processo da educação gradativa. Na idealização, vive-se em permanente conflito por se tratar em parte de uma negação da realidade, enquanto na reforma autêntica, a criatura consegue penetrar os meandros dos sentimentos causais, encontrando a convivência pacífica consigo mesmo, aceitando-se sem se acomodar em direção das melhoras mensuráveis. Aqui eu vou abrir uma aspas para uma coisa que o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo que eu gosto muito, ele costuma brincar bastante. Ele fala, nunca confie em ninguém que se acha muito bonzinho. Tá? Se você se acha muito bonzinho, então não confie, porque ninguém é muito bonzinho. Todo mundo tem que ter um defeito. E o que a irmã está falando aqui é exatamente isso. Né? Quando a gente para e se depara com alguns defeitos que não adianta negar, eu sou assim, né? Eu gosto de certas coisas, eu não vou negar isso, eu preciso resolver isso nessa encarnação ou na outra, eu vou resolver. Então, sei lá, eu sou impulsivo, né? Às vezes minha boca é mais rápida que meu cérebro, coisas do gênero, às vezes eu acabo ferindo quem eu não quero, né?
e você fica naquele conflito, não, eu vou ficar me policiando para mudar, mas não adianta, é uma coisa do teu ser, é coisa que vem de encarnações aquilo. Então tá ali o problema, abraça o problema. Olha, eu sou assim, não tem jeito, eu sou assim, tô sabendo, então vai acontecer, vai. Então já avisa a galera, fala, olha, principalmente os que estão próximos, né? Porque é onde dói mais e onde mais decepciona. Você não esperar o coice de quem está próximo, daquele que te ama. É por isso que acaba acontecendo essas relações que acabam perdurando várias encarnações. É você ser machucado por alguém muito próximo. Então, procura já avisar seu próximo, falar, olha, eu tenho meus defeitos, eu sou assim. Então, eventualmente eu vou acabar te machucando. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Fala, olha, tô tentando melhorar, não sei se eu vou conseguir ou não, mas no caso de emergência, puxa o botão, aperta a alavanca, ou então se eu fizer alguma coisa que eu não percebi, me fala, né? Me avisa, fala, olha, você, né, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, né? E, enfim, para atenuar isso. Aí muitas vezes você acaba contornando esse problema com soluções simples. A pessoa acaba te conhecendo e fala, olha, realmente ele é assim, machuca, mas ele está tentando mudar, né? E você vai aos poucos, uma hora, eventualmente, você vai acabar ferindo alguém que você ama muito e você vai se arrepender profundamente de ter magoado aquela pessoa. E aí é onde começa o processo de mudança, a hora que dói na tua carne, né? Então você fala, opa, peraí, eu não podia fazer isso com essa pessoa e fiz. Então, começa, digamos, os traumas, né? Que é uma coisa que eu fico muito dividido com relação à educação do jovem hoje, né? Que todas as escolas falam que criança não pode ter trauma. Eu vou te falar, eu não me considero um adulto 100%, mas eu acho que eu tive uma ótima educação e essa educação foi cheia de traumas. Porque eu era um garoto muito levado. Eu não podia dizer assim que eu apanhava dia sim ou dia não. Eu apanhava hora sim, hora não. A Havaiana e eu tivemos uma relação muito íntima na infância. E eu não sou uma pessoa, sabe, estragada, danificada, que teve que fazer anos de terapia, não. Então, alguns filósofos, alguns psicólogos falam, realmente tem coisas que só o trauma vai fazer a gente aprender. Então, não sei, fica aí não sei se é o caso das pessoas que provavelmente no futuro vão ter filhos, vão ser educados. A minha filha, hoje, quando ela era pequena, não tinha manual nenhum. Hoje tem manual de tudo, né? A criança, você abre a internet ali, você tem, a criança falou, peraí, o que isso significa, né? Então, trauma zero, né? Enfim. Mas, são coisas que acabam moldando o caráter da gente. Nós somos de uma geração diferente, eu não sei o que vai ser dessa geração, mas enfim, tem uma série de questões das ilusões também. Então, gente, para fechar, para não me esticar mais aqui, né, o Vanderlei pergunta, né, como vencer as nossas ilusões? Desapegando da autoimagem falsa. Se alguém souber como é que se faz isso, primeiro, né, descobrir que a autoimagem é falsa. A gente também não sabe, então já vem uma lição de casa. E se ela for falsa, você tem que desapegar dela. Que fazemos de nós mesmos? Desapaixonando-se do eu. Para isso, somente o autoconhecimento. Voltamos àquela questão, né, de se conhecer. Havendo esse desapego, conseguiremos libertar os sentimentos para as novas experiências com o mundo e, consequentemente, com o nosso eu profundo. Isso desencadeará um processo de resgate de nós mesmos, venceremos a condição de reféns do nosso passado escravizante, saindo da roda viciosa das emoções perturbadoras, quais sejam,
medo, a culpa, a insegurança. E aí a gente volta àquela questão, né? Medo, insegurança, né? E aí a irmã se faz aqui alguns tópicos, né? Assinalemos alguns exercícios do desapego dessas paixões para nutrirmos pela imagem que nutrimos, né? Pela imagem real que criamos de nós mesmos. Então aí vem aquela receitinha que já foi, alguns tópicos aqui já foi falado na casa. Primeiro, fazer as pazes com as imperfeições, né? Abandonar os padrões fixos e aprender a se valorizar com respeito. Descobrir a sua singularidade e vivê-la com gratidão. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Isso aqui é difícil, viu? Exercitar a autoaceitação por meio do perdão. Acho que nunca foi falado isso aqui na casa, né? Munir-se de informação sobre a natureza de suas provas. Aprender a ouvir com atenção e se passa à sua volta. Isso é um outro grande defeito do ser humano. Ouvir o que está em volta. Se alguém chega para fazer qualquer crítica com relação a gente já se arma todo, né? A pessoa falou, olha, foi muito bem, e você fica esperando mais. A hora que vem o mais, você já, peraí, né? Essa pessoa tá pensando, né? A partir dali você já não escuta mais nada, né? Você já começa a elaborar uma resposta à altura para dar para a pessoa com relação à crítica. Exatamente, né? Você fala, peraí, né? Por que eu não dei aquela resposta? Por que eu não falei isso? Né? Vira aquela competição na hora. Então, e gente, receber uma crítica não é fácil. Tá? Pelo menos para mim não é mesmo. Às vezes eu sou criticado, eu fico mordido, na hora eu fico bravo, depois que eu vou ficando calmo, eu fico pensando, puta, mas é mesmo, a pessoa acho que talvez tivesse razão, tá. Mas só depois de muito tempo, na hora realmente eu fico muito bravo com críticas, e é um defeito que eu tenho. Tá? Tô tentando abraçar isso, tô tentando resolver, tá difícil, né? Aí vem mais uma, dominar o perfeccionismo, nutrindo a certeza de ser falível, não nos torna inferiores. Tá? Então, para os perfeccionistas de plantão, né? Sou falho sim, mas não sou inferior com relação a isso. Uma outra coisa que um grande defeito que muitas vezes a gente tenta prevalecer a humildade e a gente não faz isso, né? Que é valorizar afetivamente as suas vitórias. Então você teve uma vitória, mas você não quer se sentir bem por aquilo, porque aquilo vai contra a sua humildade, né? Não. Então valorize, fala, pô, realmente eu ganhei, eu fiz e eu mereci, né? Não é tripudiar em cima do outro, mas descobrir qualidades e acreditar nelas, e colocá-las a serviço de metas de crescimento. Para fechar, ele menciona Paulo, o apóstolo da renovação, indica-nos uma sublime recomendação que nos compele a meditar sobre a natureza de nossos sentimentos em torno da mensagem do amor. Sugerimos que esse seja o nosso roteiro na vitória sobre as ilusões. Olhais para as coisas segundo as aparências. Né? Aí ele pergunta, olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isso contigo. Então, nem tudo que brilha é ouro. Basicamente é isso. Gente, eu realmente me comprometo a digitalizar isso e mandar, porque o capítulo ele é complexo e ele é introspectivo nesse tempo aqui. Você quer perguntar, Ricardinho? Fala. Você quer comentar? Comente.
Aí, Dora, presta atenção. Nós aqui não queremos formar espíritas, desculpe. Não queremos formar espíritas. Queremos formar almas encarnadas do bem. E o que significa sermos almas encarnadas do bem? Significa acreditarmos que somos espíritos imortais. E devemos amar como espíritos imortais. Devemos perdoar como espíritos imortais. Devemos ser humildes como espíritos imortais. Então, isso significa que, como espíritos imortais, nem sempre a gente vai usar máscara. Vai ter um momento que não dá para usar mais máscara. Então, se você não começar o seu projeto de autoconhecimento, de reforma íntima, a partir de hoje, as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que a gente gostaria que fosse. Ó, gente, eu vou deixar a cereja do bolo pro final, porque normalmente o Ricardo fala pra gente pegar essa carta, ler e guardar para si mesmo, né? Mas não fui eu que tirei, foi meu mentor. Eu acho que eu tenho que dividir com vocês. A carta diz o seguinte: quem você escolheu ser? Então, pelo menos é para fazer eu pensar pra caramba, né? Quem eu escolhi ser, né? A ilusão foi eu mesmo. Gente, muito obrigado. Desculpe o tempo que eu me estendi. Adri.